Irmãos, então, também no nosso período pela manhã, nós vamos retomar os nossos devocionais, né? Então, vamos retomar de onde paramos, lá em Gênesis, né? Então, vamos seguir por Gênesis durante todo este ano, nas nossas manhãs. Alguns homens aí foram convocados, né? E também estarão transmitindo também o devocional aqui, né? Crescendo nisso também, precisamos crescer nisto. E a cada domingo, então, os nossos presbíteros, assim como outros homens aí, estarão entregando esse devocional aí para todos nós, em Gênesis. Tá bom, irmãos? Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado, porque podemos estar aqui e abrir a Tua palavra. Fale conosco através deste texto em Gênesis. Que o Teu nome seja engrandecido, assim oramos em nome de Cristo. Estamos ali então em Gênesis capítulo 3, abre lá, abra sua Bíblia aí, Gênesis, o capítulo é o de número 3, e vamos ler os primeiros 6 versículos. Gênesis 3, versículo 1 até o 6, diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Até aqui a palavra do nosso Deus. Nós estamos diante aqui de um dos diálogos mais apreensivos em toda a Bíblia, em toda a Escritura. Nós que conhecemos todas as consequências da decisão de Adão e Eva, o mundo todo sofre essa consequência, mas nós que conhecemos todas essas consequências, sabemos de onde vem, ao relermos esse trecho, nós ficamos como quem observa a cena de um filme de terror. Eu não assisto filme de terror, acho que não convém, né? Mas já assisti. Sabe aquelas cenas de filme de terror em que o personagem vai tomando as decisões das mais improváveis, do tipo, qual o jeito mais fácil de sair da casa onde o grande monstro está correndo atrás dele ali? É pela porta, que ele está a 3 metros, ou pelo porão? E aí o que ele faz? Ele sai correndo para o porão. Ele corre para o porão e a gente fica ali, não, a porta, a porta. Ele vai para o porão. E uma decisão atrás da outra, mais improvável e descabida, que se ele não for o protagonista, vai culminar na morte dele, na morte do cidadão ali, né? No nosso texto, da mesma forma, entra em cena ali a serpente, e a gente que já conhece a história, ainda que já conheça todo o desfecho, a gente fica meio que, cuidado! Não faça isso, Eva. Deus não falou isso. Eva, não foi assim. E depois ainda não come. Comeu. Eita, Eva. É claro que, diferentemente de um filme, nós estamos aqui diante de um relato verídico, histórico, né? Não é uma história da carochinha, né? O relato de Gênesis capítulos 1 a 3 não é um mito, é uma analogia ou coisa do tipo, né? Nós devemos entender tanto o relato da criação quanto o da queda como acontecimentos históricos que realmente ocorreram no tempo e espaço, com pessoas reais. Isso a gente tem que ter em mente. Isso porque os autores bíblicos, bem como a interpretação ortodoxa da Bíblia, colocam essas duas narrativas como inequívocas e literais.
E há evidências dessa literalidade tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Adão, ele é mencionado 8 vezes no Novo Testamento. Eva, 2 vezes. E eles sempre são mencionados pelos autores como pessoas reais. Pessoas que realmente existiram. Por exemplo, só para dar um exemplo das evidências, né, de como a própria Bíblia trata os capítulos 1, 2 e 3 de Gênesis. Além disso, os 3 primeiros capítulos de Gênesis, eles dão sentido a todo o restante das Escrituras, tanto com relação, se pensarmos teologicamente, quanto filosoficamente, né? Então, são bases, são estrutura, né? A gente já até mencionou várias vezes aqui, Gênesis 3,15, como proto-evangelho, né? Ali um brotinho do evangelho, a esperança ali de que o descendente de Eva esmagaria a cabeça da serpente, e é exatamente isso que Jesus faz na cruz, né, ao vencer a morte, ao vencer o pecado ali. Então nós estamos diante de fatos. A serpente, que nós sabemos, ela é identificada mais tarde como o próprio Satanás, né, em Apocalipse, né? Ela foi um instrumento utilizado para enganar. Então algo espiritual e diabólico está ocorrendo aqui nessa cena, nesse diálogo. O momento em que o pecado acaba por tocar a humanidade, né, trazendo então separação, trazendo morte, trazendo corrupção entre os relacionamentos, o vertical com Deus e também o horizontal, entre ali, no caso, marido e mulher, e aí nós todos enfrentamos as consequências disso. O diálogo entre a serpente e Eva, então, nos mostra o caminho da tentação, né? Sobre isso, então, nós precisamos colocar alguns pressupostos. Primeiro, nós precisamos afirmar com clareza que Deus, ele não pecou, e ele não deve ser culpado pelo pecado. Parece uma coisa tão evidente, mas vale a pena a gente ressaltar isso. Essa afirmação, ela se faz necessária porque os questionamentos do porquê Deus permitiu a entrada do pecado, ainda que fruto de uma dúvida legítima, que nós podemos ter, né, ao estudar as Escrituras, por quê? Como que isso se deu? Né? Ainda que fruto de uma dúvida legítima, nunca pode presumir alguma injustiça da parte de Deus. Nós podemos sim ter questionamentos, mas até mesmo para os nossos questionamentos nós precisamos ter prudência e temor, e nunca pressupor que há injustiça da parte de Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta, né? Então, ou seja, tentar discernir os desígnios de Deus, colocando dúvidas sobre o seu caráter, é perigoso. A gente tem que ter temor. Além disso, em relação à origem do mal, que é uma discussão ampla, né, filosófica, né, e que o homem discute isso, sendo crente ou não, ainda em relação à origem do pecado, a Bíblia, ela se resume a indicar que o pecado não começou em Deus, e que foi achado em Satanás, e por fim, no próprio homem, né, que dá ouvidos ali. Por outro lado, Deus também não foi pego de surpresa. Ele não foi pego de surpresa, sendo soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a queda. Inclusive sobre a queda. Então, o outro pressuposto é que o pecado, então, não foi imposto ao homem, um outro pressuposto aqui, né? Este pecou deliberadamente, tomando uma decisão por desobedecer ao seu Criador, a Deus aqui nesse momento. Versículo 2, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? A serpente, ela inicia a sua fala, distorcendo o significado da proibição de Deus. Tendo a distorção, então, em pauta, ela passou a semear na mente de Eva dúvidas, suspeitas em relação a Deus. E é interessante perceber como o método de engano utilizado por Satanás mirava a cosmovisão de Eva.
né? Um termo que a gente tem falado aqui muitas vezes, né? A maneira como você ler este mundo, as lentes pelas quais você enxerga este mundo, interpreta até mesmo a sua própria identidade, quem é Deus e tudo o que te cerca. É interessante notar aqui que Satanás, ele mira exatamente na mente, né? Na cosmovisão de Eva. O modo como ela percebia Deus, ele coloca em dúvida. O modo como ela percebia o mundo, e também vai ser transformado daqui a pouquinho. E o modo como ela percebia a si mesma. Então toda a cosmovisão, a maneira de ver o mundo, que cada um de nós aqui tem, cada ser humano tem, né? E a cultura, então, ela vai moldando muita coisa a respeito disso, né? Um brasileiro tem determinadas posturas diferentes de um americano, né? Isso tem as questões culturais que sempre esteve no coração de Deus também, né? Precisa ser redimida, mas é gente de todo povo e nação adorando ao Senhor, né? Então, toda a cosmovisão responde a algumas perguntas de base, e aqui nós percebemos que estão inseridas aqui. O que é verdadeiro? O que é certo? Quem sou eu? São algumas dessas perguntas aqui que a gente pode perceber. Quando Satanás afirma, é certo que não morrereis, ele pretende colocar em xeque a base do conhecimento de Eva. Como sabemos, então, Eva decide duvidar da palavra de Deus. Ela até corrige a serpente, mas ela acaba citando a proibição de Deus de uma maneira errada, quando ela acrescenta ali o nem tocareis. Nem tocareis. A resposta, então, distorcida para outra pergunta, o que é certo, atingiu a base dos parâmetros morais. Deus afirmou que era moralmente certo que Adão e Eva não comessem o fruto daquela única árvore ali. Satanás sugeriu que seria certo. O que é certo? Ele sugeriu que desobedecer a Deus não teria tanto problema, né? E que, na verdade, eles se tornariam como Deus, né? E vocês não têm que refletir Deus nesse mundo, né? Talvez a gente poderia ter umas distorções em torno disso aqui. Deus já tinha programado Adão e Eva ali, os criado à sua imagem e semelhança, para que eles dominassem toda a terra, espalhando a sua graça como representantes legítimos, né, do próprio Deus sobre a face da terra. Aqui, então, há uma distorção de ordem moral, distorção sobre o próprio propósito de Deus para a criação ali. Então Eva passa a confiar em sua própria avaliação sobre o que é certo e errado, com a indução, é claro, da concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. A quebrar, né, este ciclo de derrotas aqui em torno das tentações e das cobiças do nosso próprio coração, mortificando a nossa carne. Esse é o caminho. Né? Não basta simplesmente uma oração aqui e agora por osmose você não faz mais nada e vai ser transformado. É preciso ter uma postura em relação às escrituras de abandono do pecado e de alerta sem ingenuidade em relação ao nosso próprio coração, onde habita o mal, a nossa carne ali. Então o pecado não nos dominará. Olha que verdade maravilhosa que a gente encontra ali em Romanos, capítulo 6, versículo 14. Ele não nos dominará porque nós estamos debaixo da graça. Satanás, o mundo e a nossa carne são inimigos então ferozes, que nos oferecem desejos que não podem ser satisfeitos. É você tocar e aquilo se dissipa ali. É o gosto amargo. É doce, mas quando chega no estômago já é amargo. Já é amargo. Em Cristo nós somos redimidos para uma completa satisfação nele. Meus irmãos, que bom que o Senhor Jesus nos alcançou. Mas Ele nos alcançou com um propósito de glorificar o nome dEle. Né? De preferência que a gente cresça cada dia. Aprenda, né? Opa, por este caminho não é prudente andar, porque quando eu caminhei por ele, eu caí. Então eu me arrependo, mudo de direção e vivo para a glória dEle. E ainda que caia,
o Senhor é fiel e justo, né, para perdoar aquele que se arrepende, aquele que quer ser lavado. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, a tua palavra é viva. Nós reconhecemos a pecaminosidade do nosso coração, reconhecemos em nós mesmos o quanto a tentação, a cobiça, ela se faz presente na nossa carne. E nós clamamos a Ti, especialmente porque já entregamos e confiamos a nossa vida a Cristo Jesus, como nosso Senhor e nosso Salvador. Nos capacite, Senhor, já que estamos mortos, a mortificarmos a nossa carne, como lemos lá em Colossenses. Nos ajude, Senhor, precisamos de Ti. Nos ajude a levar a sério a vida contigo. Por favor, Senhor. Obrigado pela esperança que temos de viver uma vida plena em Ti desde já, mas que no futuro não haverá mais choro, nem pranto, nem luta contra esta carne, contra este mundo, contra Satanás, porque o Senhor voltará e reinará sobre tudo e sobre todos, como de fato é soberano desde já. E assim oramos em nome de Cristo. Amém.